Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado da sexta-feira e também tudo que pode impactar o seu dia a dia hoje e, obviamente, durante o restante dessa semana, uma semana mais curta aí por conta do feriado na sexta-feira, mas muita coisa pode acontecer e muita coisa pode influenciar no campo político, econômico e corporativo. Lembrando aí, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e isso chegue a cada vez mais pessoas aí no nosso dia a dia. Todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo e depois você acompanha tudo isso gravado aí no YouTube ou nas redes sociais. Falando um pouquinho então sobre o fechamento da sexta-feira, nós tivemos aí grandes oscilações no mercado brasileiro, né? Nós começamos o dia com alta do índice Ibovespa, que zerou os ganhos ali no início da tarde e subiu novamente ao final do dia, puxado principalmente aí pelo exterior, pela alta nas bolsas norte-americanas. Por aqui, os investidores estão ainda receosos com o orçamento de 2021, que foi aprovado, e apresentam um grande volume de recursos aí que podem ser utilizados em emendas parlamentares. Além disso, foi cortado diversas despesas obrigatórias e os créditos suplementares podem surgir no meio do caminho aí e impactar, obviamente, o risco fiscal, além da paralisação de alguns serviços no segundo semestre. O Banco Central foi criticado também na sexta-feira pela forma como ele tem atuado no controle do câmbio, aí em alguns casos também aumentando, desculpa, o controle do câmbio, principalmente porque os especialistas dizem que o governo está agindo na compra e venda de moeda em alguns momentos e às vezes quando a moeda está mais alta não está agindo, então seria um controle direto em relação é, a taxa de juros e essa política do Banco Central tem sido criticada já desde a semana passada. No Brasil, infelizmente, passamos aí bastante já dos 300 mil mortos, né? Tivemos aí também um aumento grande aí dos casos de coronavírus e na semana passada ultrapassando aí a média de 3 mil mortes dia. Lembrando que, como nós já falamos aqui no nosso Morning Call, existe aí uma perspectiva de especialistas de, infelizmente, nós alcançarmos próximo ou até mais de 5 mil mortes dia nas próximas semanas por conta desse crescimento aí dos casos aqui no Brasil. A notícia boa que nós tivemos na sexta-feira ficou por conta aí do anúncio do Butantan em relação à sua vacina, né? A vacina desenvolvida pelo Butantan, que continua atuando lá com a produção da Sinovac, mas a notícia aí pode trazer aí boas perspectivas para o país na questão de imunização. O Butantan, então, ele encaminhou ali a Butanvac, que é assim que será chamada a vacina, para análise da Anvisa para utilizar em testes, né, já no próximo mês. Nós também tivemos aí na sexta-feira um aumento novamente ali na questão do petróleo por conta do navio que está lá no canal de Suez, estava na sexta-feira, uma força-tarefa gigantesca aí para amenizar, principalmente porque o canal ali liga principalmente o comércio de Ásia e Europa. Falando já de Ásia e Europa, eles fecharam no positivo com os investidores esperançosos com relação à retomada econômica e imunização da população. Especialistas prevendo o crescimento da China acima dos 8%, ou seja, isso ficaria até acima daquilo que a própria a China imagina, que é de 6,5%, a meta de 6,5% de crescimento ao ano, e essa retomada de crescimento da China, obviamente, aí auxilia no ânimo dos investidores. Além disso, o Federal Reserve lá permitiu que os bancos retomem a recompra de título e aumentem os dividendos a partir do final de junho. Com isso tudo, obviamente, aí existe uma esperança maior em relação à retomada econômica
dos Estados Unidos, China e obviamente eles puxando aí as duas principais economias do mundo, puxando aí as demais economias também para retomarmos o crescimento econômico no mundo e obviamente tudo isso aí depende do controle da pandemia, da imunização da população em relação ao coronavírus. Falando de números do dia 26, sexta-feira, o índice Ibovespa ele fechou a 114.780 pontos, uma alta de 0,91%. O dólar teve uma alta de 1,25%, chegando aos R$ 5,74. E aí, justamente por conta dessa situação é que o Banco Central foi criticado de novamente deixar que a moeda norte-americana tivesse uma alta tão forte nesse momento. A bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou aí com alta de 1,24% a 13.138 pontos. O índice S&P 500 fechou aí com alta de 1,66 a 3.974 pontos. O índice Dow Jones alta de 1,39 a 33.072 pontos. Olhando aí para a Europa, né, o euro teve uma alta de 1% a R$ 6,73. Falando agora das principais bolsas, a Alemanha fechou em alta de 0,87 na sexta-feira a 14.784 pontos. A França, uma alta de 0,61 a 5.988 pontos. E o Reino Unido, 6.740 pontos, uma alta de 0,99. Assim como nós já havíamos falado na sexta pela manhã, a China fechou com alta de 2,60%, forte alta, a 13.769 pontos, e o Japão com alta de 1,56%, a 29.176 pontos. Falando de um cenário agora de criptomoedas, o Bitcoin reverteu aí, que vinha de alguns dias em queda, né? Reverteu e fechou com 5% de alta na sexta-feira, e o Ethereum com uma alta de 5,40%. Assim como falamos lá na abertura do nosso Morning Call, a negociação do petróleo futuro cresceu bastante aí por conta do navio preso lá no canal de Suez e, obviamente, a escassez de produtos por conta dessa falta de petróleo. O Brent fechou então o Brent futuro a 64,38 cents de dólar e o WTI a 60,73 cents de dólar o barril na sexta-feira. Nesse momento, quando nós falamos aqui 6:01 da manhã, o barril de petróleo está sendo negociado, o petróleo futuro, aí com quase 2% de queda. Vamos acompanhar até o final do nosso Morning Call, qualquer coisa passamos maiores informações, e até o final do dia muita coisa deve acontecer, principalmente aí por uma possível resolução aí em relação ao navio encalhado lá no canal de Suez. Na sexta-feira, o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, fechou aí com queda de 4,80%, fechando aí em 18,86 pontos. Sempre relembrando aqui que o índice do medo, S&P 500 VIX, é o índice que mostra a volatilidade do mercado de ações e ele impacta automaticamente aí o mundo inteiro, um índice muito utilizado principalmente por pessoas que operam aí no curto prazo, day trade, e para entender a oscilação do mercado. Quanto maior esse índice, automaticamente maior é a volatilidade e o risco, e menor quer dizer que existe um risco menor e automaticamente uma confiança maior dos investidores em relação à oscilação aí e o risco das ações do índice S&P 500. Os metais futuro, nós tivemos aí o ouro futuro aí com um fechamento de 1.731,30 cents de dólar a onça, alumínio futuro 2.275 dólares,75 cents e o ferro refinado fechou aí com um valor de 166 dólares e 89 cents na sexta-feira, dia 26/3 de 2021. Falando aí do fechamento, então, do dia 26, nós tivemos as principais altas aí. Uma delas, Pão de Açúcar, subindo 5,90%. Pão de Açúcar, que já vinha de forte alta no dia anterior, fechou a R$ 31,41.
Bradesco fechando aí a R$ 65,37 as ações de Bradespar, 5,69% de alta. GGBR4, Gerdau, né, fechando a 28,60, uma alta de 5,26%. Alta também em Companhia Siderúrgica Nacional, 4,98% de alta, fechando aí o dia a R$ 35,14. E Metalúrgica Gerdau também subiu 4,42% na sexta-feira, chegando aí a R$ 12,74. Olhando aí para as principais baixas, né, nós tivemos Cogna caindo 4,51%, lembrando que Cogna aí, teve divulgação de resultados do quarto trimestre na própria sexta-feira, não animando muito os investidores. Qualicorp, Qual3, tivemos queda aí de 3,41% a R$ 31,11. JHSF, queda de 3,02% a R$ 6,74. PTOW3, também queda de 2,48%, fechando a R$ 59,29. GNDI3, também queda de 2,42% a R$ 84,99, fechamento aí da sexta-feira, então dia 26/3/2021. Olhando para principais indicadores aí brasileiros, nós temos hoje divulgação do relatório Focus, que pode ter alguma mudança de perspectiva em relação à inflação, visto aí que o Copom na última semana aí divulgou a sua ata também do Copom com o viés para os próximos meses. Então é importante ficar de olho aí na interpretação do Boletim Focus, que reúne a mediana dos principais especialistas de bancos e mercado sobre perspectivas aí do final desse ano e dos próximos. Hoje também temos aí divulgação do índice de empréstimos bancários, que houve aí uma redução nos últimos meses em relação à busca por crédito, ou melhor, a liberação de crédito, e é importante aí até mesmo porque hoje, se nós falarmos em índice Ibovespa, os principais bancos brasileiros aí eles correspondem aí a próximo de 20% pelo menos do índice Ibovespa como um todo. Além disso, eles representam aí boa parte da movimentação diária dentro do próprio índice, e também os bancos, de modo geral, fomentam muito a economia. Então, esse índice de empréstimo bancário vale a pena ficar de olho aí em relação a essa retomada da economia. Olhando para fora, hoje nós temos divulgação do clima de negócios na zona do euro, principalmente para entender a perspectiva aí de negócios para a União Europeia, e hoje divulgação de índice de preços de imóveis no Reino Unido, que também é importante aí para a movimentação da economia na Europa como um todo. Olhando aí para a política, hoje aí nós temos algumas informações interessantes. Servidores e o ministro Paulo Guedes reclamam do orçamento aprovado aí para 2021, né? A principal reclamação, ela fica por conta, infelizmente, aí, da forma como foi conduzido o orçamento de 2021. A negociação aí dos presidentes da Câmara e do Senado garantiu aí quase 50 bilhões de reais em emendas para os parlamentares. Só especificando aí o que são essas emendas parlamentares. Parlamentares acabam indicando aonde o recurso deve ser direcionado e normalmente no seu reduto eleitoral. Normalmente não, sempre, né? Nesse caso, então, podemos até dizer que muitos parlamentares podem fazer campanha desde já, né, em prol das próximas eleições em 2022, através de emendas parlamentares, levando mais recursos para suas economias. Mas o grande problema, e principalmente aí o que os servidores de carreira dentro do Ministério da Economia e o próprio ministro Paulo Guedes reclamam, é que foi cortado aí boa parte aí dos valores que os ministérios têm para manter a máquina pública funcionando. E, infelizmente, se fala em uma manutenção, óbvio, dessa realidade, né? Em um shutdown. É basicamente aí você não conseguir
fazer com que a máquina pública continue andando, ou seja, alguns serviços básicos eles estariam aí comprometidos já para o segundo semestre desse ano. Então, havendo bastante crítica nessa situação, inclusive em conversa com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes disse que é inexequível esse orçamento que foi colocado. O orçamento foi costurado aí com o objetivo de não ultrapassar o teto de gastos, mas existe esse risco aí de paralisação e com certeza, continuado dessa forma, para manter a máquina pública, vai estourar o teto de gastos aí no segundo semestre de 2021. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, foi afastado aí pela segunda vez para votação de pedido de impeachment. Na primeira vez, ele foi afastado, ficou aí durante 120 dias fora do governo e o pedido de impeachment aí foi negado, né? Na verdade, os parlamentares votaram contrário ao impeachment do governador Carlos Moisés. Agora ele foi afastado por uma segunda vez, dessa vez agora em função aí de uma compra de respiradores aí para o estado que nunca chegou e foi desembolsado um grande valor aí em dinheiro à vista. Ernesto Araújo, né, diz que a pressão por sua saída é por conta do 5G e não por causa das vacinas. Já na semana passada nós começamos a falar aqui em relação ao Ernesto Araújo, que é o atual ministro das Relações Exteriores, e dos diversos problemas e muita gente aí pedindo literalmente a cabeça dele, diversos parlamentares, diversos setores aí dizendo que ele não conseguiu negociar relações melhores com China e outros países e hoje nós vivemos essa crise da vacina. E por mais de uma vez nas suas redes sociais, o ministro Ernesto Araújo disse que a pressão por sua saída é por questões do 5G, né, e principalmente interesses pessoais de algumas pessoas aí que estão envolvidas aí nessa negociação do 5G aqui no Brasil. Isso, obviamente, aí traz uma repercussão ainda maior e mais pessoas pedindo a cabeça de Ernesto Araújo. Vale a pena ficar de olho nessa situação, porque pode ser mais um ministro aí que, infelizmente, venha a deixar o cargo no governo de Jair Bolsonaro. O ministro do STF, agora falando do STF, Gilmar Mendes, né? Ele fala em conciliação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e diz que esse é o momento de enfrentar a crise e não discutir qualquer pedido de impeachment. Então, aí mudando um pouquinho a forma de pensamento, mas o ministro Gilmar Mendes, que foi bem criticado aí, não só ele, como demais ministros do STF, por conta aí do distanciamento entre os poderes, ultimamente fala que esse é um momento de conciliação e de enfrentar a crise em que vivemos. E o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, se reuniu na última semana, no final da última semana ali com governadores, e ele disse que é impossível ampliar o auxílio emergencial. Nós já falávamos aí na semana passada, principalmente aí, que diversos governadores queriam que se mantivesse o auxílio emergencial de R$ 600, igual nós tínhamos lá no início da pandemia no ano passado. E o Pacheco se reuniu com eles e disse que é impossível, que nós temos que nos adequar à realidade que o Brasil vive hoje e não tem como ampliar o auxílio emergencial, senão estoura o teto de gastos e estoura também o risco fiscal brasileiro. Falando um pouquinho de economia, a BioNTech e a Pfizer, né, que já se uniram aí e em menos de 11 meses conseguiram aí desenvolver vacina contra a Covid-19, vão fazer uso da tecnologia e dessa parceria aí dos seus pesquisadores para buscar agora um imunizante contra o câncer. Então, uma boa notícia aí em relação às duas empresas buscando aí uma vacina ou uma possível vacina contra o câncer. Mais de 300 navios já aguardam aí para passar lá no canal de Suez. Lembrando que nós falamos na semana passada, né? O navio que encalhou ali por conta de ventos, lá uma tempestade de areia na região. E quando ele foi passar nesse canal, que passam mais de 50 navios dia, ele acabou aí perdendo o rumo por conta dessa tempestade de areia. E uma das pontas, né? A popa do navio
bateu em uma lateral e ele ficou atravessado no canal de Suez, impedindo aí qualquer passagem de outros navios. Foi montada uma força-tarefa e mais de 12 rebocadores atuando aí desde a semana passada, já conseguiram colocá-lo em flutuação novamente, e aí podemos aí em breve, entre hoje e amanhã, ter aí uma liberação já de parte do canal para que os navios retomem aí a sua rota, porque os navios que estavam dando a volta acabam gastando mais, aumenta o frete e aumenta o custo, obviamente, aí de mercadorias por conta desses atrasos. Os Estados Unidos têm uma aceleração e uma reação econômica muito acima do esperado, principalmente por conta da vacinação. Lembrando aí que o presidente Joe Biden, na sexta-feira, né, disse que ele quer agora dobrar a meta e em 100 dias de governo chegar aí a 200 milhões de norte-americanos vacinados. A ideia é que até o dia 4 de julho, principal feriado lá nos Estados Unidos, estejam praticamente vivendo em normalidade. Então, isso aí com certeza é um reflexo da atuação do atual presidente. Anteriormente, o presidente Donald Trump também já havia tomado algumas medidas e compras de diversas vacinas, mas essa imunização tem feito com que a economia reaja acima do esperado. Falando de alguns indicadores, principalmente o desemprego, né? O desemprego em março do ano passado, de 2020, ali pré-pandemia, era de 4,4%. Chegou aí a quase 15% em meio ao lockdown, em meio à maior crise da pandemia, e hoje ela está em 6,2%, caindo mês a mês, o que obviamente aí traz um ânimo maior aí para investidores e principalmente aí uma maior possibilidade de retomada econômica dos Estados Unidos e de diversos outros países. Os investidores estão mais resilientes às altas de juros, principalmente quando falamos aí das Treasuries para 10 anos lá nos Estados Unidos, que continuam se mantendo aí na casa de 1,64% nessa manhã, agora 6h15 da manhã, e eles estão mais resilientes, sabendo que isso pode acontecer, e resilientes à alta de juros também em outros países, né? Investidores começam a entender que nesse cenário de retomada econômica e controle inflacionário, os juros provavelmente devem aumentar e deve, obviamente, levar mais investidores para a renda fixa. Escassez de insumos deixa a matéria-prima mais cara e afeta o preço final no Brasil. Inclusive, existe um dado de que as embalagens para produtos em geral subiram mais de 30%, além de um déficit enorme aí para você conseguir comprar embalagens e diversos outros produtos, outros insumos aí para produção no Brasil e no mundo. Olhando para o mercado corporativo, as commodities estão puxando aí a recuperação do índice Ibovespa, né? E aí nós temos principalmente ferro, petróleo, né? São as principais commodities aí que têm levado aí o índice Ibovespa a se manter um pouco mais alto aí frente a diversas oscilações da Bolsa Brasileira. As ofertas de fundo imobiliário também disparam, mesmo com o aumento da Selic, já tem próximo de 15 bilhões aí de negociação de fundos imobiliários dentro da Ibovespa. E os especialistas falam em um crescimento do setor de tecnologia muito forte aí para os próximos 5 anos, e mesmo aquelas empresas aí que já tiveram uma forte reação desde o ano passado, tem muito espaço aí para crescimento, segundo especialistas da área. A rede Assaí elegeu aí nova diretoria de relação com investidores. Só lembrando, a rede Assaí foi aquela que ela teve a cisão com o grupo Pão de Açúcar, abriu o IPO e no primeiro dia chegou a 700% de alta no primeiro dia, né? Existe aí todo um planejamento da rede também de ampliação, e agora ela elegeu uma nova diretoria de relação com o investidor, principalmente para facilitar essa comunicação e ampliar ainda mais essa relação com os investidores. Hoje nós temos aí divulgação de resultados do quarto trimestre de Baema Educação, Fertilizantes Heringer, Helbor, Grupo Mateus, que fez o IPO no ano passado, né, a rede de supermercados, Oi, inclusive hoje também a Oi faz a divulgação dos seus resultados, e aí uma grande expectativa
em relação ao resultado que ela alcançou no último ano. E também temos hoje divulgação de resultados da Positivo Tecnologia. Falando agora em indicadores econômicos para o dia de hoje, agora 6h18 da manhã, nós temos aí o fechamento no 0 a 0 lá na China, uma alta de 0,01% no fechamento aí das 5h29 da manhã, 5h30. Olhando aí para o Japão, alta na Nikkei de 0,6%, e nesse momento aí nós temos Europa em alta, com o DAX na Alemanha subindo 0,20%, a França subindo 0,15% e Reino Unido caindo 0,30%. Já nos Estados Unidos, nós temos os três principais índices aí em queda, 0,5% de queda de Dow Jones, 0,55% de queda de S&P 500 e quase 0,6% de queda para Nasdaq. Um dia com certeza aí de maior oscilação. No dia de hoje, o Brasil aí também deve ter muita oscilação, principalmente por conta de noticiário político interno, e devemos acompanhar aí as bolsas norte-americanas no dia de hoje. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia aqui conosco. Lembre-se, todos os dias às 5h50 nós começamos. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com cada vez mais pessoas e entre nos nossos grupos de WhatsApp, solicite o link para que você tenha acesso a todo esse material aí de forma gratuita, em PDF também, diariamente, antes das 7 horas da manhã. Nos vemos amanhã, uma ótima semana, bons negócios, tchau, tchau!